Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo através do livro de Daniel, o fim de capítulo 3, mas este rei Nabucodonosor, a pessoa, o homem mais poderoso do mundo daquela altura. Devemos reconhecer, grande homem. Criou uma imagem mandando todos para dobrar joelhos àquela imagem falsa, como vai fazer o anticristo, e louvar aquela imagem, louvando ele, vou dizer desta forma. Mas estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles recusaram. Eles disseram, um Deus verdadeiro vamos dobrar diante dele só, e por causa disto, mas grande coragem destes. E como Daniel, no capítulo 2, também como estes três, uma situação que parece impossível para ser libertado, solto daquela circunstância, salvo daquela circunstância. Parece impossível, mas vou lembrar-te, com Deus, não com dinheiro, com Deus, nada é impossível. Então, cuidado quando tem motivo errado, pensando, por ganhar este dinheiro, vou ser bom. Não é isto. Peço desculpas. Mas com Deus, tudo é possível. Ele é Deus com este poder. Ele quer nos confiar nele desta forma. Também, sendo como pequeno, sendo como o homem mais poderoso do mundo. Eu sei, não é nenhum problema o homem que tem algum poder ser corajoso contra o homem que não tem poder. Mas quando pensamos sobre o homem mais poderoso do mundo, tendo coragem com ele é outra coisa. Então, vou encorajar-te para aprender a lição destes três homens muito fiel com Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, Daniel capítulo 3. E acabamos a nossa última vez com versículo 22. Daniel capítulo 3, versículo 22. Vou começar com este mesmo versículo, lendo até o fim do capítulo, mas vou lembrar-te. Este rei Nabucodonosor tornou-se furioso contra estes três homens que recusaram dobrar o joelho diante desta imagem. Ele mandou aquela fornalha ser acendida, mas mais 7 vezes de calor, sendo grande fogo do que normal. Ele mandou os homens, soldados do exército ou servos dele, para lançar estes três naquela fornalha. Aquele fogo foi muito ardente, ao extent que matou aqueles que lançaram aqueles homens dentro daquele fogo. Mas o que aconteceu com estes três, vou lembrar-te, com Deus nada é impossível. Alguns querem dizer com dinheiro, eu sei isto, mas com Deus nada é impossível. Abraão, quando ele foi prometido filho com Sará, que já foi estéril, parecia impossível. Mas Abraão, com fé, Deus libertou. Desta mesma forma como este jovem, vou dizer uma coisa. Eu já tenho vida eterna por confiar em Jesus. Parece impossível Deus libertar o homem pecador da escravidão do pecado, do resultado do pecado. Mas Deus, com grande graça e misericórdia, salvou Marco, dando a vida eterna ao homem que não merece nada. Não merece nada, vou dizer, este homem, Marco. Deus é o Deus de impossibilidade. Ele pode, Ele tem poder. Ele quer nos confiar nele desta forma. Então, Daniel capítulo 3, vou começar com o versículo 22.
e porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. 23. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos-nos dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, o rei. Respondeu, dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Mais um homem lá, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, sai e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Grande poder de Deus, grande milagre que aconteceu naquela altura. 27. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. E contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, sem nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então eles apareceram completamente normal, como antes de ser lançado dentro daquela fornalha. 28. Falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Vou dizer, devemos entregar os nossos corpos também, vamos achar, em sacrifício vivo. 29. Por mim, pois, é feito um decreto, novo decreto agora, pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Ok. Grande poder de Deus manifestado com estes. Vamos estudar um pouco. Primeiramente, versículo 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas eu já falei com a nossa última lição que provas da nossa fé simplesmente são muitas vezes ligado com fogo. Vamos ler mais uma vez este 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, mas simplesmente este exemplo físico do Velho Testamento é ligado com a experiência espiritual de um crente fiel nesta era, mas por ser não no nível de reconhecimento que aconteceu naquela altura. Deus manifestou-se através destes 3 homens a toda aquela nação de Babilônia, como no fim, este decreto de rei Nabucodonosor. Mas 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar,
como se coisa estranha vos acontece. Então, como eu mencionei, Deus prova as nossas fés. Deus é prova de impossibilidade. Parecia não foi possível homem viver fielmente, completamente com Deus. E também foi verdade. O melhor homem, Jó, ele pecou por duvidar de Deus, tentando defender a sua própria justiça. Falamos sobre Daniel, muito melhor do que nós. Muito melhor. Não há comparação, mas ele não negou. Ele não impediu aquele rei Nabucodonosor dobrando o joelho. Através da Bíblia, os homens melhores, mas achamos pecado, mas não como Jesus. Parecia impossível, mas Deus é Deus de impossibilidade. Vamos ler Gênesis capítulo 18. Já mencionei este exemplo, esta história com Abraão, mas, versículo 14, guarda esta palavra. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida e Sara terá um filho. Não há nada impossível com Deus. Ele tem todo o poder, ele pode falar com a boca e vai ser feito. E a palavra foi manifestada. Então, mas nada é impossível. Estes 3 homens confiaram na Deus da impossibilidade. Daniel capítulo 3, vamos continuar com o versículo 24. A Bíblia diz: então o rei Nabucodonosor se espantou. Mas vou dizer, a Bíblia inglesa tem outra palavra. Não sei, já ouviu esta palavra? Petrificado. É a palavra da Bíblia inglesa. Está a dizer, a versão autorizada, quando Nabucodonosor viu o que estava lá na fornalha, ele tornou-se... Como ele perdeu todo o movimento. Mas este petrificado é ligado com a palavra pedra. Ele tornou-se petrificado. E usamos esta expressão muito com madeira que torna-se sólido como pedra. Aquela pedra é petrificada. Mas Nabucodonosor tornou como pedra. Mas a Bíblia diz, espantou, ele ficou grande surpresa vendo estes homens. Mas com nenhuma palavra para falar. Mas já foi coisa que ele não sabia como é possível me dizer uma coisa. Quer dizer que por exaltar de temor ele tornou-se como pedra, ele levantou-se depressa, rapidamente depois, já. Mas vamos voltar a Daniel capítulo 3, grande história da Bíblia. Vou continuar com este versículo 25. Respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Quero te guardar esta expressão. Semelhante ao Filho de Deus. Vamos examinar algumas expressões que saíram da boca de Nabucodonosor. Mas este quarto é semelhante ao Filho de Deus. Mas já viu? O Filho de Deus, não estou a falar sobre crente Filho de Deus nesta era por adoção. Não, eu estou a falar do respeito como Jesus que apareceu com Moisés e Elias na Monte de Transfiguração. Ele apareceu na glória dele. Mas, semelhante ao Filho de Deus, vamos ler Hebreus capítulo 7. Achamos este homem misterioso chamado Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, vou começar com versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote, aguarda esta outra expressão, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança,
dos reis e o abençoou. Versículo 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E, primeiramente, é por interpretação, rei de justiça. E depois também, rei de Salém, que é rei de paz. Lembra-te quando achamos justiça e paz junto na Bíblia? Justiça é sempre antes de paz. Buscai primeiro o reino de Deus, reino espiritual, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não está a dizer para procurar primeiro o reino físico de Cristo, o reino dos céus. Não. Cuidado, é necessário manejar bem a palavra de Deus. Versículo 3. Sem pai, sem mãe, homem misterioso. Sem genealogia, mas quem não tem genealogia, achamos Marco, sem genealogia que apresenta Cristo como servo, mas também achamos João, sem genealogia, que apresenta Cristo como Deus. Porque Deus não tem início, não tem fim, Ele é eterno. Está a ver? Sem mãe, sem pai. Parece é mais ligado com João, como Deus. Sem genealogia. Não tendo princípio de dias nem fim da vida. Mas vou dizer isto. Jesus tem princípio de dias. Ele nasceu como homem num dia. Mas vou dizer do outro aspecto. Ele existia antes de chegar aqui. Também ele apareceu algumas vezes no Velho Testamento. Chamamos isto teofania, ou algumas vezes na Bíblia é chamado anjo do Senhor. O anjo do Senhor, vou dizer. A aparência do Senhor. Mas sendo feito, olha, semelhante ao Filho de Deus. Semelhante ao Filho de Deus é exatamente o que é dito no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 25. Semelhante ao Filho de Deus. Parece aquele que apareceu lá foi o anjo do Senhor, mas chamado aqui Melquisedeque no papel de sacerdote, de escritório de sacerdote, de Deus Altíssimo, mas permanece sacerdote para sempre. Está a ver? Também vou dizer, temos crente que confia em Jesus, mas por dizer crente já confiou em Jesus. Tem pessoa que está a fazer intercessão contigo, também com Deus Pai. Ou vou dizer, para ti, diante de Deus Pai. Ele é o nosso representativo diante de Deus. Intercessor. Sendo homem, ele pode alcançar homem, mas sendo Deus, em primeiro lugar, ele pode alcançar Deus. É muito excelente. Então, a benção destes três é semelhante à benção do crente, mas destes três que andavam naquele fogo. Mas nós somos soltos. Nós, crente, semelhante ao crente, somos soltos da escravidão do pecado. Mas vamos ler Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, e vou ler versículo 1. A Bíblia diz: estai, pois, firmes na liberdade com Cristo, ou com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eu não sou servo do pecado. Eu sou livre daquela escravidão, daquela morte, por confiar em Jesus. Eu sei, este corpo é feito de carne, um dos meus inimigos. Sempre é contra a vontade de Deus. Quer andar no seu próprio caminho como Caim, que fez a oferta a Deus, mas Deus recusou isto. Não é possível agradar a Deus como a nossa carne. Mas eu estava em escravidão, agora eu sou solto, eu tenho a vida eterna. Vamos ler também Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5, quero ler versículo 22. A Bíblia diz:
quanto ao ímpio, as suas iniquidades se penderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Mas cordas de pecado, antes da salvação, uma pessoa é ligada com a morte, mas sem escape. E vou dizer, o único escape é Jesus. Então é só confiar nele. Mas por confiar nele, como estes três que saíram daquele fogo, também eu. Vou dizer também no outro lugar, o fogo não vai prejudicar o crente. Falando do respeito de morte, o salário do pecado, mas existe não somente esta morte física em que o corpo apodrece, mas vou dizer a morte eterna, em que a alma é destinada ou chega ao inferno, tormento eterno para a pessoa, é morte eterna para a pessoa que rejeita Jesus. Mas por receber Jesus, já escapei não somente a morte física, eu já escapei a morte eterna. A morte eterna. Vamos ler Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, vou ler versículo 30, a Bíblia diz: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ele sabe a detalhe da minha vida. Ele tem poder libertar-me da morte. Ele ama qualquer alma. Este ensinamento muito errado, que quer dizer, mas ele morreu somente para os eleitos. Mas eu sou eleito por confiar nele. Ele morreu por todos. Para dizer este todos, está a referir somente, deve ler a tua Bíblia cuidadosamente. Não é como isto. Ele está a oferecer vida eterna a todos. Não todos. Ele derramou o sangue dele por este chamado todos que vão a confiar. Ele derramou o sangue dele por todos. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai abençoar aqueles que confiam nele com a vida eterna. Mas sabe o que vai fazer também? Ele vai apanhar aqueles que rejeitam ele em culpa. Ele não pode culpar a pessoa que não teve a escolha, vou dizer, rejeitando uma oferta genuína. Cuidado. Isso não é complicado. Eu falei com um homem uma vez. Ele foi deste teologia falsa, que é chamado calvinismo. Ele usou o dedo dele. Eu estava aqui, olhando ele estava aqui com o dedo, pontando aquele dedo no meu rosto. Marco, é necessário ler toda a Bíblia. É necessário, não pode deixar a parte conveniente para ti. É necessário. Sim, eu vou dizer, eu concordo. Vou ler toda a Bíblia. E vou dizer isto no fim, eu vou ter melhor inteligência e conhecimento da palavra do que ti. Você que quer confiar, dizendo, mas ele não morreu por todos os homens, ele morreu por todos. Está a falsificar a palavra. Eu respondi àquele homem, eu disse, sim, vamos começar no início. Por que Deus criou o homem? Ele criou o homem porque ele queria o homem escolher ele. Naquele jardim, 2 árvores, Ele não teve esta árvore de conhecimento de Deus. Ele teve também a árvore da vida. Ele queria o homem escolher vida. Adão não fez isto. Deus já pensava sobre já forneceu o plano, mas ele queria homem com livre vontade. Homem que queria aprender para amar justiça, como ele. Deus não vai forçar, eu não sou roboto. Ele deu-me coração que sabe amor. Ele criou o homem porque ele queria o homem escolher Deus. Escolhendo amar Deus. Sim. Cuidado. Eu não vou ter paciência com esta teologia. Muito fraco, muito errado, falso. Deus vai condenar esta doutrina. Sim.
Então, mas vamos ler Lucas também, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, quero ler versículo 17 e 18. A Bíblia diz: E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não pareça um único cabelo da vossa cabeça. Deus tem poder para guardar-me, mantendo. Eu sei, Marco está a perder cabelo dele um pouco, hein? Mas Deus tem poder para guardar todos. E alguns homens perdem todos. Mas Deus tem este poder. Ele sabe o número. Ele sabe as detalhes da minha vida desta forma. Então, não somente eu escapei as cordas do pecado, esta escravidão do pecado, como elas também saíram daquele fogo, mas também eu não sou prejudicado do fogo, também elas não. Mas também o crente tem privilégio andar com o Filho de Deus. Naquela fornalha. Está aqui Saraki. Está aqui Abednego. Também Misak, ele estava aqui. Então, Jesus apareceu. Vamos dançar um pouco com Jesus. Vamos andar com ele no meio desta prova. Mas vamos andar com ele com alegria, porque este fogo está a queimar ardentemente, mas nada mal está a acontecer. Estou com Jesus. Foi como isto, Sim! Grande privilégio ao crente. Podemos andar com Cristo. Sabe o que aconteceu? Jesus morreu na cruz. Ele voltou ao céu. Porque ele disse, sem me voltar, não vou enviar o Espírito Santo. Chamado Consolador. João capítulo 14, versículo 15. E se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É o Espírito Santo. O Espírito de verdade que o mundo não poderá saber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Está a ver, hein? Grande privilégio. Eu tenho um companheiro em qualquer situação, qualquer tempo mau, mas ele está lá. Ele tem poder para dar conforto. Ele quer me examinar o meu coração na luz da vontade de Deus para a minha vida. Ele tem este poder. Chamado em Romanos capítulo 8, o Espírito de Deus, também o Espírito de Cristo, também chamado Cristo em mim. O mistério de Deus, Cristo em mim. E em Cristo, corpo da igreja, Cristo em mim. Habitação eterna. Que acontece com salvação. Guarda este pensamento. Tem companheiro crente, senhor crente, tem companheiro eterno. Ele não vai deixar-te, como eles fizeram antes da morte de Cristo, ou como ele podia fazer antes da morte de Cristo. Davi, não tira o teu Espírito Santo de mim. Ele orou. E também, pela graça, Deus não tirou aquele Espírito Santo dele. Mas ele não pode tirar de nós, crentes na era da igreja. Eu sou selado. A Bíblia diz, até dia de redenção, vou receber novo corpo. Marco vai andar com alegria naquele dia futuro. Mas vou dizer isto também. Cuidado com as novas versões que mudam a expressão semelhante ao Filho de Deus para outra fase. Semelhante ao Filho dos deuses. Filho de deuses. Nova versão internacional, por exemplo. Não é filho dos deuses. Sabe o que acontece com esta mudança? Perdemos referência cruzada ao Melquisedeque. Em Hebreus capítulo 7.
faltamos aprender e saber o extento desta aparência de Jesus, de Deus, naquela altura, como aqueles homens na fornalha. Sim. Mas esta pessoa foi uma aparência do Senhor Jesus Cristo antes da encarnação dele. Ok, o diabo quer roubar, ele quer te usar nova versão. Hein? Mas no Velho Testamento, este é chamado o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Vou mostrar. Outro, Marco, Gabriel foi chamado o anjo do Senhor. Pode ser, há um exemplo disto. Mas também Deus apareceu como anjo. Prova isto, Marco. Vamos provar, então. Vamos ver Êxodo capítulo 3. Hein? Fica com a palavra. Fica com a palavra de Deus. Prova. Maneja bem esta palavra. Êxodo capítulo 3. Vamos ler versículo 2 a 6. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Isso é Moisés no deserto, antes de voltar ao Egito, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, como Israel. Mas 3, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei este grande visão, porque a sarça não se queima. 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. 5. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, fique comigo, hein? Anjo do Senhor está a falar. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Está a ver? Aquele anjo na sarça ardente foi Deus, manifestação de Deus. Anjo é manifestação, aparência. É a melhor definição. Mas não somente isto. Vamos ler no Novo Testamento, Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27, e vou ler versículo 23. A Bíblia diz, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo. Quem está a falar? Paulo, anjo do Senhor, apareceu. Mas ele disse, eu sirvo este anjo. Não foi qualquer anjo, foi Jesus. Manifestação dele. Mas isso é depois da ressurreição. Marco, como é possível? Fala com Deus. Eu vou acreditar o que diz a palavra. Sim. Vamos ler. Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30. E vou ler versículo 4 e 5. A Bíblia diz, quem subiu ao céu e desceu? Sabe quem? Foi Jesus. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Pode ser coisas mais grandes, além do meu entendimento. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Eu sei quem fez isto. Eu não sei como ele fez isto. Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que os sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Então, ele é o meu escudo. Mas ele é a minha força. Também, eu sei, foi Deus que fez todas estas coisas. Eu não posso explicar, mas já achei ele através do filho dele. Somente isto. Ele é o único caminho para Deus Pai. Não vai conhecer Deus sem Jesus. E por receber Jesus, este Consolador, habitação eterno
do Espírito Santo vai entrar e ele vai ajudar-te a crescer em Cristo e a aprender mais. É grande benção nossa que temos com ele. Então, mas vamos voltar. Daniel capítulo 3, grandes versículos. Quero continuar com este versículo 26. A Bíblia diz, então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, mas falou dizendo, Sadraque, Misaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. É a mesma expressão que Abrão usou descrevendo Melquisedeque, que é sacerdote de um sacerdócio melhor. Já falamos um pouco sobre isto. Mas o Deus de Daniel foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que teve este poder. Vou dizer, Maomé não tem este poder, mas Deus tem este poder. Com Deus, nada é impossível. E por enviar este libertador, mas achamos que ele é sobretudo, ele é criador. Ele procurou homens na história da Bíblia para colocar, começando com Adão, para dar domínio sobre toda a terra, mas todos falharam. Como eu mencionei, mas Jesus não falhou. E também ele vai voltar para reinar. Mas está a ver esta expressão neste versículo? Mas servos do Deus Altíssimo. Lembra-te quando limos sobre Melquisedeque? Eu mencionei para guardar esta expressão, Rei do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. É uma frase não ligada somente com Abraão e o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esta expressão Deus Altíssimo é ligada com a ideia de criador de tudo. E todos nós somos ligados com ele. Também, do respeito de Abraão, ele reconhecia Deus como Deus de todas as nações, todos os povos, todas as famílias. Eu quero dizer, Deus deu promessa a Abraão mais do que promessa para Israel, promessa física como país. Jesus vai voltar, ele vai reinar sobre todo o mundo. Mas quero mostrar-te alguns versículos. Vamos ler Romanos capítulo 4, em primeiro lugar. Promessa dada a Deus, ligado com esta ideia, desta expressão. O Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo. Romanos capítulo 4, vamos ler versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Abraão confiou em Deus, mas ele prometeu ser herdeiro do mundo, através de Abraão, sim, com Isaac e Jacó, mas mais tarde com Jesus, através de Davi. Ele vai voltar reinando do trono de Davi, mas sobretudo, todas as nações, aqui está a dizer, mas herdeiro do mundo, vou dizer aqui. Vamos ler outro versículo então. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. E vou ler versículo 8. A Bíblia diz: quando o Altíssimo, está a ver? Ligado com todas as nações. Quando o Altíssimo distribuía heranças às nações, não Israel, mas incluindo Israel, mas realmente eles não, Israel foi separado, Israel pertence a Deus. Quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. 12. Vai ser uma divisão de 12 nações, ou pelo menos o povo ligado com 12 divisões de uma forma ou outra. Vai acontecer, hein? Sim.
Mas não somente isto, vamos ler Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, vou ler versículo 19 e 20. A Bíblia diz: que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido, a que te inclines perante elas. Outros deuses como estes, por ser coisas celestiais, estes corpos celestiais ou criações celestiais como isto, peço desculpa, mas não inclinas perante ele e sirves aqueles que o Senhor teu Deus repartiu de todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou, Israel, e vos tirou da fornalha do ferro do Egito, para que lhe sejas por povo hereditário, como neste dia se vê. Então, através de Israel, mas ele vai operar em todo o mundo. Então, devemos reconhecer esta expressão, Deus Altíssimo. Não é ligado somente com Israel, é ligado com toda a terra, todas as nações. Então, mas voltando a Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, este versículo 26, continuando, mas no fim do versículo, então Sadraque, Misaque e Abednego saíram do meio do fogo, mas eles foram atados, segundo o versículo 23, mas agora não. Eles saíram sem cordas. O que queimou foi as cordas deles, só. Elas saíram. Mas Deus tem poder tirar os cordas do pecado e salvar o pecador destinado para o inferno. Limos sobre este evento em Hebreus capítulo 11, grande capítulo de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 34 diz: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, mas apagaram a força do fogo. Foi escrito sobre estes três. Mas não somente isto. Vou dizer isto. A alma separa-se do corpo como morte física. Lembra-te, circuncisão espiritual, a alma é separada do corpo como crente no momento de confiar em Cristo, mas ainda não sai do corpo. Está dentro lá, mas não ligado, como um homem que não tem Cristo. Mas essa operação, a alma sendo separada do corpo, acontece espiritualmente como crente no momento da salvação, porque o crente está morto com Cristo. Mas a alma fica dentro do corpo, mas até a morte física. Mas Marco deve ser morto agora. Ele não deve obedecer o corpo dele. Mas não somente isto, a Bíblia diz, 3 homens saíram da fornalha. Mas a minha pergunta, o que aconteceu com Jesus? Ele não saiu! Não, ele está lá. Mas a Bíblia diz, o nosso Deus é fogo consumidor. Mas vou dizer de uma outra forma, Jesus está lá esperando. Porque outros vão ter a fé deles provada. Então, por ter fé provada, não, vai querer Jesus naquele mesmo momento também. E ele não está a sair. Ele está a ficar lá para dar ajuda a qualquer que entre a prova. Ele quer dar-nos ajuda. Então, simplesmente a alma fica dentro do corpo, mas não ligado com o corpo. Eles saíram da fornalha. Ele fica pronto para estar com qualquer crente que entra o fogo das provas da fé. Ou, como o país de Israel também, como diz Isaías, é grande promessa. A aplicação a este país, mas por ter aplicação também para crente. Isaías capítulo 43, versículo 2 diz:
Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Grande prova de Israel, mas não prova da fé. Eles não têm fé em Deus da forma que é requerida. Como país, eles não têm fé em Deus da forma requerida durante este ano. Mas este chamado Holocausto, que aconteceu, a perseguição dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, aquele povo sofreu. Este sofrimento deste país, mas é ligado com a restauração daquele país, 1948, mas também é ligado com Israel, que vai, no fim, este figueira está a brotar folhas. Com a segunda vinda, eles vão olhar a Cristo, eles vão ver, eles vão confiar por ver, com fé, fé, mas confiança por ver. Que é a diferença de confiança nossa fé e confiança sem ver. Mas eles vão ter fé em Cristo, mas vão confiar nele por ver ele, no fim. Então, isso é durante esta tribulação, eles vão ser perseguidos muito, mas no fim, Deus vai aparecer para salvar Israel, o povo dele. Vai ser realizado. Ok, mas vamos voltar, hein? Daniel capítulo 3, este versículo 27, desculpa, eu estou em 28, 27, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder sobre os seus corpos, nem cabelo, mas cabelo da cabeça, nem as capas, mas eles saíram sem problema. Algumas vezes na história da Bíblia, Deus manifesta pelo menos uma figura da glória completa dele. Vou dizer desta forma. Quero guardar bem esta palavra, porque ninguém viu Deus na toda glória. Pode ser Paulo viu alguma coisa lá no terceiro céu. Isso é além do meu entendimento, mas o poder dele foi manifestado aqui de uma forma excelente. Então, versículo 28 também, falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, mas preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Mas este versículo mostra a fraqueza dos tradutores que traduziram mal este versículo 25, dizendo há um Deus, de deuses. Não, mas eles entregaram os seus corpos ao único Deus, o Deus verdadeiro. E devemos fazer o mesmo. Eu já mencionei isto, mas vamos ler Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2. Boa passagem para memorizar. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entregamos o corpo como sacrifício vivo. E não serem conformados com este mundo, é a maneira para entregar, mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já experimentou para achar qual é esta vontade de Deus para a minha vida? Já entregou o teu coração em oração a Deus, mas examinando o coração, pensando, mas o meu Deus, eu tenho fé em ti. Eu não quero chegar diante de ti depois desta vida. Eu não quero chegar vazio. Eu quero chegar com uma coisa. O meu Deus, como vai operar na minha vida?
deve ser a nossa pergunta. Deus quer dar-nos bênçãos. Mas é nessa me confiar, é nessa me entregar o meu corpo a Ele. Sacrifício vivo. Romanos capítulo 14. Vou ler versículo 7 e 8. A Bíblia diz: porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou moramos, somos do Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Se Ele quer me abençoar com dia de vida aqui na terra, mas como o apóstolo Paulo, tenho desejo de partir, que é muito melhor, mas Deus quer me ficar aqui, vou servir, mas por morrer é ganho. É ganho, vou estar com Jesus. Então, é muito melhor, hein? Devemos confiar nele desta forma. Não preferindo, não, meu Deus, eu tenho medo, mas não quero te usar desta forma. Meu Deus, não. Confia nele para qualquer uso que ele tem para ti. Ele sabe melhor. Ele sabe. Ok. Mas as provas, o seu Deus mostra que Nabucodonosor não conhecia pessoalmente o Senhor. Isso pode mudar. Daniel capítulo 4, ainda não entramos neste capítulo, pelo menos ele ganhou melhor entendimento. Mas confiança pessoal é complicado dizer, mas com capítulo 4 é possível. Mas, então, vamos voltar. Daniel, capítulo 3, este versículo 29 e 30, para acabar este capítulo. Por mim, pois, é feito um decreto. Ele disse no fim deste versículo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Também, versículo 30, então o rei fez prosperar a Sadraque, Misaque e Abednego na província de Babilônia. O governo babilônico tornou-se um governo não ateísta. É verdade. É como Jesus, quando ele volta para reinar. A promoção vem da fidelidade. As pessoas do milênio também adorarão o Deus verdadeiro. Todos demonstrarão obediência durante o milênio, mas no fim vai ser uma rebelião. O homem não consegue aprender. Ok, estes 3 homens. Podemos maravilhar no poder de Deus naquela altura, mas não esquecendo o mesmo poder é disponível hoje. Vai confiar nele? Espero que sim. Realmente ele é a nossa única esperança. É a esperança verdadeira. Segundo a palavra dele, ele está pronto para assistir o crente que confia nele. Vou encorajar-te para confiar em Deus. Vamos continuar mais com este livro de Daniel, entrando capítulo 4, com a nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.